Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal És o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho da treta, né? Da confusão entre o jornalista Rodolfo Gomes, do Futeboteco, e do nosso querido Neymar, né? A NR Sports, que representa o Neymar, é uma empresa do pai do Neymar, né? Ele se manifestou ontem. A empresa se manifestou dizendo que entrará com uma ação judicial contra o jornalista Rodolfo Gomes. Para quem não sabe, o jornalista Rodolfo Gomes, em seu canal na quarta-feira, fez declarações, deu informações, segundo ele, muito fortes em relação ao Neymar, no sentido de dizer que Neymar está com muito problema extracampo, está viciado em uísque, segundo o jornalista, inclusive com energético. Também viciado em narguile, Neymar. As questões do poker, não sei se isso o Rodolfo esteja falando que não esteja certo, porque a gente sabe que o Neymar joga poker mesmo. Isso aí, ele, sexta-feira antes do jogo Santos e Atlético, ele estava jogando poker, era 11 horas da noite, tinha live inclusive sobre isso, tá? Ele disse também que o Neymar costuma dormir muito tarde, porque fica jogando jogos no PC. Isso foi o Rodolfo que disse no canal dele, tá? E que isso tem atrapalhado o sono dele, tá? Muitos, como eu, têm questionado muito a questão física do Neymar. Não somos médicos, não somos fisiologistas, mas é no mínimo estranho um atleta como o Neymar ele ter tantas lesões musculares assim. Eu acredito que é estranho. Ah, Diogo, mas falaram que seria normal. Não, é normal você ter lesão muscular, mas dessa forma tá demais. Eu acho que para um atleta que tem toda a estrutura que o Neymar tem, eu acho que tá passando do limite essa questão de tanta lesão muscular. Mas enfim, o Rodolfo se manifestou ontem na sua rede social, disse que está super tranquilo e que está preparado para uma resposta judicial. Eu quero falar alguns detalhes aqui só breve, tá, pessoal? O Neymar ele tem todo o direito de entrar com ação contra o Rodolfo. O Rodolfo também tem todo o direito de falar no canal dele, tá? Claro, ele tem que saber as consequências do que ele fala. Ele tem a liberdade de imprensa, se é que tem liberdade de imprensa no Brasil, né? Mas ele vai responder judicialmente. Eu vou dar uma lida aqui na nota da NR Sports. Está dizendo assim: considerando as afirmações levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas divulgadas pelo senhor Rodolfo Gomes em redes sociais e em seu blog pessoal a respeito do atleta Neymar Júnior, informamos que todas as providências judiciais de ordem criminal e civil, né, estão sendo adotadas para a devida responsabilização dos envolvidos. Esclarecemos ainda que não daremos palco ou visibilidade a pessoas que utilizem o argumento de apuração, entre aspas, para disseminar informações falsas, caluniosas e sem qualquer fundamento. Destacamos que a propagação de fake news não apenas causa danos diretos à honra, imagem e reputação do atleta, mas também contribui para a desinformação da sociedade, fomentando a difusão de conteúdos inverídicos que afetam a credibilidade do jornalismo sério e responsável. Tais práticas, além de antiéticas, configuram condutas ilícitas que não serão toleradas, tá? Então tá aqui a nota do Neymar Júnior sobre isso. Tem um jornalista aqui também, do meu peixão. Vamos ver, ele trouxe umas coisas importantes aqui pra gente discutir. O Felipe Dias. Felipe Dias, um outro jornalista, criticando aí o Rodolfo Gomes, tá? Vamos ver aqui se eu acho aqui do meu peixão. Meu peixão é o Felipe Dias, tá? Grande Felipe Dias. É um bom jornalista e setorista do Santos, de Minas Gerais, né? Ele fez uma matéria aqui, quer ver? No meu peixão, tá? Então eu vou já trazer essa matéria do Felipe Dias no meu peixão
Mas, assim, galera, a gente precisa se pôr dos dois lados, tá? O Neymar tá super certo de achar que a honra dele foi atingida, entrar com uma ação. E o Rodolfo também tem o direito de colocar essas informações aí. A responsabilidade é do Rodolfo, cara. Ele que tem que se responsabilizar pelo que ele tá falando. É muito sério o que ele falou. Eu falei no meu vídeo ontem. Essas informações do Neymar é uma coisa muito séria. Muito séria. E o cara tem que ter muita segurança do que ele tá falando, tá? E aqui eu vou trazer o Felipe Dias, que é um jornalista muito legal, muito bacana, é do meu peixão, ele criticando o Rodolfo Gomes, tá? Ele é um jornalista. O Rodolfo também é um jornalista, tá? Ele fez assim um texto, tá? No meu peixão. Fake news versus realidade. Números oficiais derrubam boatos sobre Neymar. Quando ele fala de números oficiais, o Felipe Dias, ele está criticando muito a questão que o Rodolfo Gomes falou, que é a fonte do Rodolfo Gomes falou, que sobre a questão dos treinos, que o fato do Neymar não conseguir levantar cedo, essa é a realidade, estaria afetando a questão diária de treinos do Santos, que o Santos estaria treinando mais à tarde. Só que o Felipe Dias ele traz um dado que o Santos nesse ano, depois após Neymar, ele treina mais no período da manhã, refutando aí o que o Rodolfo disse no seu vídeo, tá? Então, repetindo, ó Felipe, fake news versus realidade, números oficiais derrubam boatos sobre Neymar, tá? Ele está dizendo aqui, as planilhas de programação do Santos Futebol Clube, distribuídas semanalmente à imprensa, que cobre o dia a dia do clube, mostram com clareza a rotina de treinos do elenco. Ou seja, não há segredo, não há mistério. A informação é oficial e transparente. Realmente a gente recebe toda semana a programação de treinos do Santos, tá? Ainda assim, seguem circulando insinuações contra o profissionalismo de Neymar. E aqui é preciso ser direto. Somente fofoqueiros e quem não convive na rotina da Vila Belmiro usa levantar esse tipo de suspeita. Dentro do futebol, o discurso é outro. Companheiros de elenco, treinadores e dirigentes sempre destacam Neymar como profissional exemplar e agregador. Isso é verdade. O Neymar sempre foi notabilizado por treinar demais, né? E sobre isso, realmente, o Neymar sempre chegou nos horários, tudo certinho no Santos. O que sempre foi discutido aqui foi a questão do extra-campo. O último a reforçar isso foi o zagueiro Gil, em entrevista ao Podpah, citando o camisa 10 como referência de conduta e inspiração. Aí ele coloca aqui os dados oficiais, treino cedo e disciplina no elenco. De 2 de junho a 21 de setembro foram realizadas 72 sessões de treinos em campo. Os dados mostram 62,5% das atividades começaram até 10 da manhã, sendo que mais de 45% tiveram início às 8h30. Pela manhã, 30 treinos às 8h30, 10 às 9, 3 às 8 e 2 às 10. À tarde, foram 25 treinos, às 14h30, um às 15 horas e um às 16. Então, assim, realmente o número de treinos de manhã tá um pouco acima da tarde, tá? Tá bem equilibrado aí, né? Então vai refutando o que o Rodolfo diz, que a sua fonte disse que as rotinas de treino do Santos têm sido influenciadas por causa que o Neymar não consegue chegar cedo. Foi isso que ele falou no vídeo, tá? Ou seja, a rotina do Santos é marcada por disciplina e regularidade, desmontando qualquer narrativa oportunista, bastidores de intrigas. Apesar dos fatos, traidores seguem atuando dentro do clube. Ele continua aqui, vai falando muito, tentando minar o ambiente e a gestão com mentiras plantadas e fofocas de bastidores. Interesses particulares são evidentes. Muitos não engoliram o retorno de Neymar. E em meio à infeliz polarização partidária que tomou conta do país, há quem misture até política com futebol, preferindo vê-lo longe da Vila Belmiro e ter que conviver com aquilo que considera um adversário político dentro do Santos. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal, o Neymar, a gente sabe a posição do Neymar, tá? O Neymar ele já se posicionou sobre isso, ele é de direita, tá? E geralmente quem ataca o Neymar são jornalistas de esquerda. Então, o que ele está querendo dizer é isso, mas aí ele mistura um pouco aqui o Felipe sobre a questão de adversário político dentro do clube. Ele está dizendo que tem pessoas, por causa da questão partidária do Neymar, dentro do clube, que não gostam do Neymar, segundo o Felipe Dias. Por isso que eu falo, o jornalista ele tem que ter responsabilidade do que ele fala, tá?
E aqui ele fala da nota, tá? E ele dá um recado ao torcedor do Felipe Dias. Muito bom, Felipe Dias. Ao torcedor santista, fica o apelo: filtrem o que consomem, distingam o que é informação oficial do que é pura fofoca. Neymar tem uma carreira marcada por disciplina e profissionalismo, reconhecida dentro do futebol. Ataques difamatórios não serão tolerados e já estão sendo tratados dentro da lei. Olha aí, ó. Porque uma coisa é certa, a verdade está disponível todas as semanas, em documentos oficiais do clube e não na boca de quem descobriu que é rentável falar do Neymar. Texto escrito por Felipe Dias em parceria com Paulinho Silvestre. Paulinho Silvestre, salvo engano, que trabalha com Guido Bortolomassi, né? Um outro jornalista aí da Baixada Santista. Então, tá aí defendendo o Neymar e o Felipe, falou algumas coisas importantes. Acho que essa matéria que ele traz dos treinos é legal, porque refuta o que o Rodolfo disse, mas é uma informação do Rodolfo. Então, galera, o que eu quero dizer sobre essa questão do vídeo? Tá tudo dentro do jogo. O Rodolfo quis falar? Eu falei, é muito sério o que ele tá falando, a responsabilidade é dele. Então, assim, e o Neymar tem todo o direito de entrar com uma ação de difamação, calúnia, que seja, entendeu? Agora quem vai decidir é o judiciário. O Neymar é um cara que a gente sabe que é abastado em relação ao dinheiro, e o Rodolfo vai ter que desembolsar uma grana, tá? Se o Rodolfo ganhar essa ação, obviamente que para ele vai ser melhor no que esse dia. Agora, se perder, vai ter que pagar aí. E só fazendo um adendo à questão de ações, né, de jornalista, a gente lembra muito do Paulinho, né? Paulinho, que é um jornalista polêmico, já cobriu muito Santos. E você lembra aquele da Leila, né? A Leila entrou com uma ação contra o Paulinho e a Leila ganhou, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. E ela até, na ocasião, penhorou a geladeira dele. Saiu da mídia isso daí. Então, assim, o Rodolfo Gomes não gosta do Neymar, né? Ele já disse isso em vídeo dele, tá? Diz que respeita tudo que o Neymar fez pelo Santos, em termos esportivos, mas ele não gosta do Neymar e a gente sabe muito bem por quê, né? Isso aí tá mais do que claro e os vídeos dele mostram isso. É aquilo, tem que ter muita responsabilidade no que fala, tá? Então vem aí batalha judicial. Então eu fiz um resumo aí do que tá acontecendo e só dizer para vocês, pessoal, as duas partes tá dentro do que é o Estado Democrático de Direito. Se é que ainda a gente está em Estado Democrático de Direito, tá? Mas está dentro do jogo. O Rodolfo está na liberdade de imprensa de falar, o Neymar, como se sentiu ofendido, tem todo o direito de se defender. Essa é a verdade. Tem que ter muita responsabilidade no que fala. Opinião e informação são coisas muito diferentes. Né? Eu, por exemplo, estou fazendo jornalismo. Eu não dou... Eu posso dar informações do que vem de alguns colegas nossos que são coisas mais oficiais, tá? Agora, coisas capciosas, igual essa que o Rodolfo trouxe, tem que ter muito preparo para trazer, né? Eu vi até um outro, acho que é alguma coisa Bermudes no Twitter, o cara explicando, ele é jornalista também há muito tempo, explicando sobre isso, né? E ele diz, né, que em relação à questão de fonte, ele diz que essas fontes, geralmente, para o jornalismo, não é considerada... em termos de jornalismo, algo tão confiável. Geralmente, quando o cara tem a fonte, ele confirma com 3 fontes, né? Para saber se é verdade. E esse rapaz, ele critica o Rodolfo Gomes pelo fato dele tá vindo de uma conversa de WhatsApp, etc e tal. Aí ele diz lá que você tem que confirmar isso com documentos, etc e tal. Quando o Felipe Dias, aqui no Meu Peixão, traz questão de documentos oficiais, ele faz muito bem esse trabalho de separar a questão das atividades da manhã e da tarde. Aí ele está trazendo um documento oficial que refuta o que o Rodolfo Gomes disse, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal e vamos dar o like aí, que é muito importante, tá bom? Tchau, galera!